Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês hoje, gente, é em relação à enquete que a gente fez aqui, tá? Essa enquete, ela não só foi relacionada aos fios de sutura cutânea para o trauma, mas eu perguntei assim, ó, qual é, dentre as opções, o fio menos indicado para a sutura cutânea? Aí, opção A, prolene, que é o polipropileno, opção B, mononylon, opção C, catigu e opção D, polidioxanona, que é o PDO ou o PDS. E aí eu fiquei um pouco surpresa com as respostas, porque a resposta correta era o catigu e foi a resposta que foi mais votada. Nós tivemos 60 votos para essa alternativa. Mas eu não sei se as pessoas leram um pouco rápido, acontece muito isso em prova, né? Acho que as pessoas leram um pouco rápido e a segunda alternativa mais votada foi o mononylon. Então, o mononylon teve 20 votos, que é muito, né? O mononylon, na verdade, é o fio mais indicado para sutura cutânea. Se a gente pegar as diversas situações, no trauma, na cirurgia eletiva, com certeza o nylon é o fio mais utilizado, apesar de ter algumas situações em que a gente prefere fios absorvíveis, como na sutura intradérmica, por exemplo, onde a gente utiliza ou o monocrio ou o PDS, PDO, com muito sucesso, né? Então eu acho que foi mais um descuido na hora da leitura, onde as pessoas podem ter lido qual fio menos indicado, pode ter lido entendido como sendo o fio mais indicado, imagino que seja isso. O PDO e o polipropileno, eles ficaram empatados, basicamente, cada um, o polipropileno com 15 votos e o PDO com 14 votos. Então, quais considerações que eu queria falar em relação a essa enquete? Primeiro, eu coloquei duas opções de suturas de fios absorvíveis, né? Eu coloquei o catigu e coloquei o polidioxanona. São dois fios absorvíveis, onde a gente tem algumas características aí que às vezes vão nos impedir de realizar a sutura cutânea com eles. E coloquei duas opções de fios inabsorvíveis. Então, o prolene, tanto o polipropileno quanto o mononylon, são fios inabsorvíveis. E aí, o que eu queria falar para vocês é o seguinte, raramente você vai ter uma contraindicação, eu assim, não consigo nem pensar uma contraindicação absoluta de você usar o mononylon numa sutura cutânea. O mononylon, gente, se você tiver dúvida de qual fio utilizar na pele e tiver a disponibilidade do nylon, que normalmente vocês vão ter, com certeza opte por ele. Você vai conseguir fazer uma sutura de qualidade e a sutura de qualidade ela depende não só do fio, mas também da espessura do fio, também da técnica que você vai utilizar, da região anatômica, do tipo de ferida. Então isso envolve várias coisas, mas a gente tem que dominar cada uma dessas etapas, cada um desses detalhes técnicos para que a gente possa chegar à sutura aí de perfeição, de excelência. Então, um detalhe em relação ao prolene é que eu poderia fazer um ponto na pele, uma sutura cutânea com o prolene? Eu até posso fazer, gente. Quais são as desvantagens de fazer essa sutura com o prolene? Primeiro, que ele é um fio menos disponível. Você raramente vai encontrar com facilidade nas unidades de pronto atendimento, nas unidades básicas de saúde. Você vai encontrar esse fio com menos facilidade. Segundo, que a maleabilidade dele é um pouco diferente em relação ao nylon. O nylon é mais maleável, é mais fácil de você trabalhar o nylon do que o polipropileno. Eu vejo, algumas vezes, tem médicos, por exemplo, na minha especialidade, que é a cirurgia plástica, eu vejo alguns médicos que optam por fazer suturas contínuas na pálpebra, por exemplo. É mais difícil a gente trabalhar com alguns tipos de fio, porque a pele é muito delicadinha. Então, além da gente ter que pensar se o fio é absorvível ou inabsorvível, a gente tem que pensar se a característica do fio é compatível ali com aquele tecido. Então, eu tenho visto alguns colegas utilizando o prolene, por exemplo, o polipropileno, para fazer a sutura intradérmica ou para fazer um chuleio em algumas regiões. Por exemplo, tem alguns médicos que optam por fazer a sutura na abdominoplastia com o polipropileno, porque acham que eventualmente os fios
absorvíveis podem causar uma reação inflamatória maior, e aí você vai ter uma hiperemia maior no pós-operatório, vai ter mais sinais flogísticos. Mas, como regra, se você vai escolher um fio inabsorvível para fazer a sutura cutânea, com certeza o fio de eleição é o mononylon. Esse é o fio que a gente mais utiliza nas suturas cutâneas. E aí eu vou fazer uma observação em relação ao catigu. Pessoal, lembrando aqui, o catigu é um fio absorvível de origem animal. E esse fio é um dos fios que mais provoca reação nos tecidos, não só na pele, mas em todos os tecidos de uma maneira geral. O catigu ele tem várias características que fazem com que a gente evite o uso dele, principalmente na síntese cutânea. Então, o processo de absorção desse fio, ele é diferente, por exemplo, da maioria dos fios absorvíveis, que são absorvíveis por processo de hidrólise. Já o catigu, ele é absorvido por fagocitose. Então, normalmente, o tipo de reação inflamatória que a gente tem no local onde esse fio é aplicado é muito mais intensa e é um tipo de reação inflamatória diferente. Isso, muitas vezes, faz com que a gente tenha dificuldade para ter uma sutura uma cicatrização de melhor qualidade. E a gente ainda tem uma outra desvantagem do catigu, que é o tempo de duração dele. Então, o catigu, ele normalmente sofre absorção de maneira muito rápida. A absorção do catigu normalmente ocorre, depende se o catigu é simples ou se o catigu é cromado, mas ele ocorre normalmente entre 7 e até 21 dias. E aí, pode ser que você tenha dificuldade, porque nesse período, pode ser que ainda não tenha acontecido o processo de cicatrização mais intenso que a gente precisa, com a força têncil do fio sendo mantida ali. Então, de verdade, assim, dentre todos os fios que eu citei, com certeza, sem dúvida nenhuma, o catigu é sim um fio menos indicado nas suturas cutâneas, e cada vez mais eu vejo o catigu como sendo um fio de difícil indicação para outros procedimentos também. Então, a gente precisa rever essas indicações aí com muito cuidado, com muita cautela, tentando sempre buscar uma melhor cicatrização, buscar sempre as características do tecido, tanto do tecido quanto da região anatômica, né, para indicar ali o melhor tipo de fio, o melhor tipo de sutura.